amigos que acompanham o Sobralense, boa noite para você. Vamos falar de coisa boa. Estamos começando mais uma edição do podcast Sobralense e hoje eu tenho o prazer de receber o doutor Tiago Saraiva. Seja bem-vindo, doutor. Agora valendo ao podcast Sobralense. Muito obrigado, Gleison, pelo convite, a todos da equipe do Sobralense. É um prazer estar aqui com vocês e poder participar desse programa. Muito bem. Vamos abordar assuntos de interesse da coletividade, inclusive estamos no Novembro Azul, vamos abordar o câncer de próstata, câncer de pele e também outros assuntos. E você que está acompanhando o Sobralense, tem alguma dúvida, tem alguma curiosidade? Faz aqui a pergunta, você que está pelo Facebook, faz a pergunta pelo Facebook. Para você que está no Instagram, pode fazer também sua pergunta pelo Instagram ou através do YouTube do O Sobralense. Doutor, o que é um médico radiologista? Radiologia. Essa é uma pergunta muito boa, Gleison. É um médico que ele é pouco conhecido de uma maneira geral, porque até mesmo na faculdade é uma especialidade que ela é pouco falada, que ela é pouco divulgada, né? E é um médico que é responsável pela parte do diagnóstico por imagem. Alguns exames nós mesmos, médicos radiologistas, que fazemos, como o ultrassom, né? E outros exames os técnicos fazem e nós laudamos. Por exemplo, o raio-x, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a mamografia, a densitometria óssea e diversos outros tipos de exames. Perfeito. Hoje você atende na Med-Center Sobral e também dá plantões no hospital regional, também no hospital aqui na região, doutor? Atualmente eu estou atendendo na Med-Center de Sobral, na Clínica São Lucas Imagem, que fica no São Lucas Medical Center, e também faço os plantões no Hospital Regional Norte. Perfeito. Doutor, outra pergunta interessante, o que é a radiologia intervencionista? Essa é menos conhecida ainda. É uma área da radiologia que ela é dedicada para fazer diagnósticos e tratamentos minimamente invasivos. Imagine que antigamente, por exemplo, uma pessoa tivesse um nódulo no fígado e esse nódulo fosse suspeito para ser um câncer. Como saber se isso realmente é um câncer? É necessário fazer a biópsia. Para ser feita essa biópsia, nós temos algumas formas de coletar material, pequenos fragmentos desse nódulo, para estudar no microscópio para saber. Então, como coletar esse material? Até então, antigamente, a única forma possível de ser feito isso seria através de uma cirurgia. O paciente iria para o centro cirúrgico, seria aberto para chegar até a área do nódulo, teria que dar alguns pontos, tem todo aquele processo cirúrgico de recuperação, que é mais demorado, mais trabalhoso, mais desgastante, né? Principalmente quando a gente fala de câncer, que é paciente que tem geralmente uma idade mais avançada. Então a radiologia intervencionista ela veio com o objetivo de simplificar esse processo. Imagine que antigamente você precisava fazer uma cirurgia, hoje você consegue fazer essa biópsia através de um furinho na pele, como se fosse coletar um exame de sangue. Faz uma anestesia local, faz a inserção, coloca uma agulha até o local que vai estar o nódulo para poder coletar alguns pedacinhos desse nódulo para avaliar. E o paciente, ao invés de passar por um processo de recuperação de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dias, se fosse feita uma cirurgia, em 2, 3 horas ele está liberado da clínica e sai andando do jeito que entrou. Então de maneira bem resumida, é uma forma de diagnosticar e de tratar de maneira muito menos invasiva, né? O paciente chega, faz o procedimento com anestesia local, no mesmo período já vai para casa. O resultado, doutor, é rápido? O resultado ele acaba sendo um pouco mais demorado por conta dos processos, das etapas que precisam ser feitas no material que é coletado, que isso é feito no laboratório de patologia. Então imagine você chega numa casa que você vai pintar a primeira vez a parede. Você não já chega a parede crua e vai passando a tinta. Você passa primeiro outros materiais em massa, lixa, depois em massa de novo, passa uma primeira demão de tinta, uma segunda demão de tinta, uma terceira demão para aí sim terminar. Então a mesma coisa é na patologia, na análise, na biópsia em si, que o pessoal tanto fala.
ela precisa passar por diversas etapas. Então, essas etapas é que costumam demorar um pouco, mas eu diria que é muito pouco. 8 a 10 dias úteis é o prazo que geralmente os laboratórios pedem. Claro que tem laboratórios que liberam mais rápido, tem laboratórios que liberam com um prazo maior, enfim. Mas, de certa forma, é esse o prazo. E é isso, depende muito mais do laboratório, mas o procedimento em si é relativamente rápido, 30, 40, 50 minutos, dependendo da dificuldade, porque claro que existem casos que são mais fáceis de serem realizadas as coletas dos fragmentos, né? E existem casos que são mais complexos, mais delicados, que a gente precisa fazer procedimentos auxiliares para fazer o procedimento com a maior segurança. Que é uma outra vantagem dessa biópsia. Imagine que se você vai fazer uma cirurgia, você vai precisar cortar, vai precisar dar pontos, vai precisar que isso seja feito no centro cirúrgico, com apoio de anestesista, anestesia geral. Tudo isso é muito trabalhoso, é muito desgastante. Já com a radiologia intervencionista, é feito de maneira muito tranquila, muito segura, porque você vai fazer o procedimento utilizando um ultrassom ou uma tomografia, onde você vai vendo onde a agulha está entrando. Então, isso aí permite que o procedimento seja feito com muita segurança e isso diminui o risco de complicações. Perfeito. Esses exames todos são feitos aqui em Sobral? Nós conseguimos fazer todos aqui em Sobral. Perfeito. E os laboratórios, doutor, são também em Sobral ou são fora? Os laboratórios nós temos diversas possibilidades. O paciente pode ficar à vontade para escolher qual laboratório que ele vai levar o material, né? E isso fica a cargo do paciente, né? O material é dele, o meu papel é coletar. Claro que se o paciente chega e pergunta, doutor, qual que você confia mais? Eu vou orientar qual que eu confio mais, porque, enfim, é uma questão de qualidade. Eu tenho que orientar, se eu quero ter bons resultados, eu preciso orientar para o meu paciente qual o laboratório que ele deve encaminhar, porque essas análises elas variam de laboratório para laboratório e não adianta eu fazer um excelente trabalho seguro se o material que for coletado for para um laboratório que não vai dar tanta atenção, né? Não vai fazer uma análise detalhada. Muito bem. Dr. Tiago Saraiva é médico radiologista, inclusive atende na MedCenter Sobral. Quais são os dias de atendimento na MedCenter, doutor? Os horários de atendimento na MedCenter eles são variáveis, então é interessante que o paciente entre em contato com a central de agendamento e aí lá na central eles vão orientar quais os horários que eu estou fazendo os atendimentos para que seja agendado. Muito bem. Doutor, estamos no mês de novembro, inclusive hoje, o último dia do mês, e novembro tem a campanha Novembro Azul. Para conscientização aí da prevenção do câncer de próstata. Infelizmente, os números são preocupantes, são alarmantes, mas deu para perceber também, nós que estamos diariamente em hospital, acompanhando, deu para ver a quantidade de pessoas se preocupando em fazer o exame de próstata. É um exame tranquilo. Tem hoje várias formas, né, de se fazer o exame. Inclusive, eu gostaria que você falasse sobre os exames que são feitos, porque tem o exame de sangue, tem o exame do toque e tem vários outros exames. Infelizmente, criou aquele preconceito. Você vai no médico fazer o quê? Vou fazer exame de próstata. E vai fazer o exame do dedo. Tem aquele preconceito. Fique à vontade, doutor, para falar sobre os exames que podem ser feitos para a prevenção do câncer de próstata. Então, primeiro, Gleison, eu vou falar um pouquinho sobre qual é o objetivo do Novembro Azul, né? O objetivo do Novembro Azul é alertar o homem para o cuidado com a saúde dele de uma maneira geral, né? Claro que a próstata acaba sendo o foco, porque, enfim, é um exame que é muito deixado de lado pela população masculina, principalmente pessoas de mais de 40, 50 anos, que aí entram ainda outros fatores psicológicos envolvidos. A gente vive numa região que tem muito estigma desse preconceito não só com o toque retal, isso vale para tudo, né? É difícil a gente ver, por exemplo, quando a gente pega para analisar os dados do número de exames realizados na clínica, 2/3 são mulheres e 1/3 só de homens, né? Cada 10, 6, 7 são mulheres, 3 são homens. A gente vê mais as mulheres cuidando da sua saúde, os homens muito menos, né?
E quando eles procuram, geralmente já procuram quando está no estágio mais avançado, quando já tem sintomas que realmente estão prejudicando a vida dele. Então, o Novembro Azul ele vem com esse objetivo. Vamos chamar a atenção do homem, vamos trazer ele para as clínicas, para os consultórios, para os hospitais, para poder fazer exames de rotina, né? E quando a gente fala da próstata em relação aos exames que podem ser realizados, podem ser exames desde exames mais simples, como um exame de sangue, o PSA. Vamos avaliar o PSA? Paciente acima de 40 anos, homens acima de 40 anos, façam o PSA. É um dos exames que devem ser feitos de rotina a partir dos 40 anos, para avaliar. Por quê? Porque o PSA é uma substância que ela é produzida pela próstata e quando tem alterações na próstata, o PSA tende a aumentar. Nem todo aumento do PSA é maligno, ou seja, uma infecção, que é uma doença benigna, que é uma inflamação, ela pode aumentar o PSA, assim como também existem casos de câncer que podem aumentar o PSA e existem casos de câncer que não aumentam o PSA. Então, por isso que não deve ser feito somente o PSA, porque nem sempre o PSA vai aumentar se o paciente tiver câncer. Entendeu? Entendi. Então, por isso é importante outros exames. Quais seriam esses outros exames? Um exemplo seria o toque retal. O toque retal é um exame que ele é fácil de ser realizado, tem médico muito experiente nisso, que é o médico urologista, e ele consegue, através do toque retal, avaliar a próstata para saber pela consistência, pelo formato, pelo tamanho, se tem alguma área mais dura, se tem alguma área mais irregular, se tem alguma área suspeita para que seja feita uma avaliação mais detalhada em busca de câncer. Claro que existem também outros exames, é importante também avaliar a história do paciente em busca de outros sintomas, porque a gente nunca deve levar em consideração somente a realização o resultado, no caso do exame de sangue, ou a realização do toque retal. É importante que seja feita a conversa com o paciente no consultório para saber se esse paciente tem algum outro sintoma que chame a atenção. Por exemplo, um jato urinário fraco, né? O paciente vai urinar e a urina sai muito fraca, e antigamente não era fraca. O paciente fica acordando muitas vezes na madrugada para ir fazer xixi, vai várias vezes ao banheiro para urinar. O paciente está sentindo dor ao urinar, enfim, existem inúmeros sintomas que estão relacionados à próstata e que também devem ser levados em consideração. Tudo bem, o doutor examinou o paciente, fez lá o toque retal, pediu o exame de PSA, exame de sangue, deu alterado, ou o toque retal, ou o PSA. E aí, o que precisa ser feito? Pode ser feito também o ultrassom. O ultrassom ele pode ser feito de duas maneiras, né? Não existe a melhor maneira. Existe a melhor maneira para o paciente, né? O paciente, tem paciente que se nega a fazer o ultrassom de próstata transretal, que é através do reto, porque, enfim, é incômodo, claro, mas diante dos benefícios que a imagem pode nos dar, de avaliar com detalhes, né, a próstata do paciente em busca de alteração, de nódulo, de alguma área suspeita que seja câncer, que justifique um toque retal alterado, que justifique um aumento do PSA, vai ajudar muito para a gente saber se aquilo realmente existe, se tem alguma coisa que justifique ou não, para indicar, por exemplo, um outro procedimento que seria a biópsia de próstata, né? Porque o diagnóstico do câncer ele vem depois de ser realizada a biópsia, que aí a biópsia a gente consegue fazer através do ultrassom transretal, né? Uma outra opção para o paciente que não quer fazer o ultrassom transretal para avaliar a próstata é fazer o ultrassom abdominal para avaliar a próstata. É um ultrassom que é feito com a bexiga cheia e nesse ultrassom a gente avalia basicamente se tem alguma alteração. A gente não consegue ver com tanto detalhe assim a próstata, em busca de alterações sutis, alterações mais discretas. E a gente vai avaliar basicamente o peso da próstata, se está tudo bem, se tem alguma alteração, alguma irregularidade, que ajuda também a definir melhor, né? Perfeito. Doutor, o indivíduo que já tem histórico na família, câncer de próstata, quais os cuidados que ele deve ter? Geralmente, a recomendação é fazer os exames a partir dos 40 anos. Numa situação como essa, deve começar a se prevenir mais cedo
ou não? É importante. Existem casos, eu acredito que eu vou falar primeiro um pouco sobre, até porque foi uma das perguntas da caixinha, né? Qual que é a origem do câncer de próstata, né? Exatamente. O câncer de próstata, ele é multifatorial. O que é esse multifatorial? Ele depende de inúmeros fatores, né? Ele não é causado somente por um fator. É um conjunto de fatores que leva ao desenvolvimento do câncer. Um dos fatores mais importantes é o quê? É a história familiar, né? A predisposição genética. Numa família que tem inúmeros casos, inúmeros pacientes, vários familiares com casos de câncer de próstata, principalmente quando esses casos de câncer vêm numa idade cada vez mais precoce, que é o que a gente está vendo atualmente, pacientes mais jovens apresentando câncer de próstata, é importante que seja feito o início desse rastreamento, dessas consultas de rotina com uma idade mais precoce, né? Então é importante que seja feita uma avaliação pelo médico urologista, que já acompanha de repente os familiares desse paciente, que já conhece, para poder indicar qual a melhor idade, quais os melhores exames, né? Então tem que ficar sempre atento. Tem que ficar sempre atento. Lembrar da história da família. Existem outros fatores que são de exposição, como por exemplo o uso de drogas, o uso de bebida alcoólica em excesso, tabagismo, uma alimentação ruim, sedentarismo, são um conjunto de outros fatores ambientais que eu diria que a gente consegue modificar, que estão relacionados com o desenvolvimento do câncer de próstata. Ajuda, doutor, a desenvolver o câncer? Ajuda. Paciente sedentário, obeso, com pressão alta, com diabetes, que não tem uma alimentação saudável, que não pratica nenhum exercício físico, que bebe muito, que fuma muito, que usa droga, não tem como. É um conjunto de... É um ambiente cheio de coisas erradas que facilita muito o desenvolvimento de alterações, de mutações que levam ao câncer de próstata. Assim como levam a outros vários tipos de câncer, né, no corpo de uma maneira geral. Olha só a importância do indivíduo levar uma vida saudável e praticar atividade física no mínimo 3 vezes por semana. No mínimo 3 vezes por semana. Que é o recomendado. Muito bem, vamos aqui às perguntas das caixinhas. Quais as formas de exames para esse tipo de procedimento? Eu ainda não fiz. O que é necessário? Comenta aqui o Gleidson. Disse que nunca fez. Como é que faz para fazer o primeiro exame, por exemplo? Muito bom, Gleidson, sua pergunta. Então, vamos lá. De uma maneira bem resumida, é importante primeiro saber qual que é a sua idade. Sabendo a sua idade, eu diria que é importante você procurar um médico urologista para que você seja avaliado por ele de uma maneira geral. Isso não tem idade certa para a gente recomendar. A gente, homem, precisa ir no urologista para que ele seja feita a avaliação, né? A gente não precisa procurar, a gente não deve procurar o médico somente quando a gente tem algum sintoma, alguma queixa, alguma alteração que está incomodando a gente, né? Que está fazendo a gente ficar preocupado. A gente tem que ir de rotina. Quando é que eu vou para o meu urologista? Eu tenho que ir uma vez por ano, né? E aí lá o urologista vai examinar, vai me perguntar se eu estou tendo alguma coisa e vai pedir os exames. De maneira geral, quais são os exames iniciais? Se você já tiver indicação, PSA, é feito um toque retal. Esse toque retal, por exemplo, se o paciente não quiser, pode não ser feito. Começa com o PSA. Doutor, pode ser feito ultrassom? Faz o ultrassom. E aí, a partir disso, o paciente e o médico vão conversando, um vai ganhando confiança no outro, um vai conhecendo mais o outro e vai desenvolvendo essa rotina de realização dos exames que forem necessários. Não é obrigatório o toque retal, não é obrigatório o PSA, não tem nada obrigatório. O obrigatório vai se consultar, que lá na consulta vai ser personalizado, vai ser avaliado qual a sua necessidade e vai ser solicitado o exame de acordo com a sua necessidade. Tem paciente que, por exemplo, não quer fazer ultrassom transretal, não quer fazer PSA, não quer fazer toque retal, pode fazer uma ressonância. Existe a ressonância da próstata. Claro que é muito menos acessível, tem um custo muito maior, tem uma dificuldade maior de ser feita, mas existe essa possibilidade também. Então, começa com o urologista, vai numa consulta, provavelmente vai ser feita a solicitação do exame de sangue, que é o PSA, aproveita, faz outros exames de sangue, como um hemograma completo, um lipidograma, para avaliar se tem alguma outra alteração nos exames. Pede também para fazer o toque retal, se o paciente permitir, já faz o toque retal. Pode ser feito um ultrassom de próstata, que pode ser pela barriga ou pode ser transretal. E aí, a partir dos resultados, é que vai sendo definido quais são os próximos passos. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, doutor, é do
Alexandre. Micael Alexandre. Deixa eu ver aqui. Pode ser próstata? Meu esposo fica pingando na uretra ao fazer xixi. Eu creio que seja isso a pergunta. Exato. Pode ser próstata, sim. Geralmente, essa alteração que promove essa dificuldade de urinar, esse xixi pingando, essas múltiplas idas ao banheiro durante a madrugada, o paciente vai 3, 4, 5 vezes para ir ao banheiro urinar. Paciente que sente dor, sente dificuldade de urinar, geralmente tem relação com a próstata. Então é importante que seja feita essa avaliação. De uma maneira geral, pode ser tanto uma alteração benigna quanto uma alteração até mesmo maligna, né? Existem alterações benignas da próstata, que a próstata ela cresce, e isso é normal do homem. Quanto maior a idade do homem, quanto mais idoso for o homem, mais a próstata dele tende a ser aumentada de tamanho. E esse aumento de tamanho vai fazendo o quê? Vai abraçando a uretra, vai fechando a uretra. Imagina uma mão tampando a mangueira que é a uretra, né? Que é por onde passa a urina. Então, de maneira geral, essa alteração que está relacionada com a idade, a gente chama de hiperplasia prostática benigna. O ultrassom de próstata é um excelente exame para a gente avaliar se tem essa possibilidade ou não. E até mesmo ajuda a direcionar o tratamento do urologista para qual medicamento que ele deve utilizar. Porque dependendo do ultrassom, dependendo do toque retal, dependendo do PSA, com uma medicação consegue resolver isso e melhorar de maneira significativa os sintomas desse paciente, que com certeza se sente extremamente incomodado com esses sintomas. Então o recomendado é procurar logo um médico, já para poder se prevenir, né, doutor? Não esperar tempo ruim. Tudo começa com o urologista, né? Ou pelo menos com o clínico geral, lá do posto de saúde. A gente... O importante é ter uma consulta com o médico, porque na consulta que vai ser avaliado, vai ser indicado o que precisa ou não. Às vezes o pessoal quer pular etapas, né? E tudo na vida é feito a partir de etapas. Não adianta. O pessoal vem às vezes conversar, doutor, você pode me orientar aqui e tal. A gente orienta, claro, porque a gente quer ajudar. Mas tudo começa numa consulta, porque na consulta vai ser definido qual é o caminho que o paciente tem que seguir para ter o melhor resultado para ele. Muito bem. Daniel comenta, sinto dor ao urinar. Ele diz que é como se fosse uma queimação. Pode ser câncer de próstata? Pode ser, eu diria que não é um dos sintomas mais comuns, tá, Daniel? Esse sintoma de queimação ao urinar, geralmente ele está relacionado com infecção urinária. Então... é importante ser avaliado por um médico, que aí provavelmente vai pedir um exame de urina, um sumário de urina, e aí nesse exame de urina vai ser avaliado. Outro exame que pode ser feito é um ultrassom de vias urinárias, para olhar, às vezes pode ser até uma pedrinha que está saindo do lugar, e aí vai descendo e vai dando aquela queimação, mas esse não é um sintoma mais comum também de pedra, quando está se mexendo, né, saindo do lugar. Então, sintomas urinários, eles podem ser de diversas causas, né? Então é por isso que é importante a consulta também. Ok. Ô Ednei, tem alguma pergunta aí, meu chefe? Temos perguntas sim. Boa noite. O Márcio está perguntando aqui para o senhor, mais voltado para a sua especialidade. Por que o senhor escolheu, né, ela? E se existe algum... Tipo assim, qual a trilha que a radiologia está indo hoje? Qual o caminho que ela está seguindo, né? Uma pergunta bem interessante até. Bem interessante e eu diria que não esperava essa pergunta, né, aqui no podcast, mas muito interessante, Márcio, né? Muito interessante, Márcio, sua pergunta. A minha escolha pela radiologia, ela veio primeiro pelo meu interesse com a parte da computação, da tecnologia da informação, que é uma coisa que a radiologia utiliza muito. A gente vive muito numa era digital. E eu diria que essa parte computacional, essa parte de tecnologia, de inteligência artificial, ela acaba sendo desenvolvida, acaba iniciando muito na parte da radiologia. E isso me fez ter um interesse maior na radiologia por isso. Antes de fazer medicina, eu pensei em fazer computação. Então, era uma coisa que eu sempre gostava, né? E, em segundo momento... tive a oportunidade de ir para o Albert Einstein, fazer minha residência lá, foram 3 anos. Assim que eu terminei a residência, tive o prazer de ser
o primeiro da minha turma a ser convidado para trabalhar lá no setor de ultrassom do Hospital Albert Einstein. E lá a gente tinha um contato muito grande com essa parte da tecnologia. Lá respira inovação. Tem um setor dentro da radiologia que é voltado para inovação. Inovação não somente no lidar com o paciente, que isso aí eles já desenvolvem muito bem, mas também desenvolver processos que auxiliem, que melhorem, que facilitem diagnósticos, né? E aí quando eu cheguei lá eu tive contato com a radiologia intervencionista, que era uma área que estava se desenvolvendo muito. Quando eu cheguei, a radiologia intervencionista tinha acabado de, no Hospital Albert Einstein, separar os setores, né? A radiologia ficou um setor, a radiologia intervencionista outro setor, dada a dimensão, a importância e a necessidade, eu diria, de realmente deixar separado para que cada um desenvolvesse o seu caminho. E aí na intervenção eu vi também muita tecnologia sendo utilizada em benefício do paciente. Então imagina você tratar, por exemplo, um câncer no rim com uma agulha, sem precisar tirar o rim. Perfeito. Né? É um negócio fantástico. Claro que é uma tecnologia que tem um custo maior, claro, mas que tem um benefício que é imensurável. Né? O resultado, doutor, é mais rápido? O resultado eu diria que é a mesma... Sim, entendi sua pergunta. O resultado é mais rápido. Imagina que se o paciente vai tratar um câncer no rim, ele tem que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia geralmente ela tende a ser uma cicatriz grande, a recuperação é prolongada, o paciente vai tirar uma parte do seu rim, isso vai diminuir a quantidade de rim que o paciente tem para realizar o seu papel de filtrar o nosso sangue, né? E isso facilita até o desenvolvimento de uma insuficiência renal crônica, por exemplo, paciente precisar de uma hemodiálise. Então, quando você faz um tratamento desse através de uma agulha que você coloca dentro do nódulo e você mata somente o nódulo, o restante do rim está preservado. Então, isso diminui o risco do paciente, pensando no longo prazo, em ir para uma doença renal crônica, que seria o pior dos cenários, que seria a hemodiálise. Isso diminui, num período mais agudo, o tempo de recuperação. O paciente que faz uma cirurgia precisa de 10, 15, 20, 30 dias, né? Para poder se recuperar de uma cirurgia grande. E num paciente que faz um tratamento desse que a gente chama de radioablação, de ablação por radiofrequência, enfim, existem inúmeros tipos, o paciente se recupera em 3 dias, entendeu? O paciente se recupera, que eu digo, não é de voltar completamente para suas atividades, não, é de ficar totalmente livre para tudo, entendeu? O paciente sai do hospital andando no mesmo dia. Que maravilha. Enquanto se fosse fazer uma cirurgia, passaria 3, 4, 5 dias internado, torcendo para que não tivesse uma complicação que é relativamente comum, porque, enfim, é uma cirurgia delicada, né? Então, de uma maneira geral, essa inovação, essa possibilidade de tratar o paciente de maneira minimamente invasiva, de diagnosticar de maneira minimamente invasiva, é fantástica, né? E a radiologia intervencionista, ela serve para inúmeras outras coisas. Imagina um paciente que foi submetido a uma cirurgia de apêndice, por exemplo. Apendicite complicada, tinha bastante pus na barriga, fez lá a cirurgia, tirou o apêndice, cirurgia grande. A gente sabe que a recuperação é demorada, é trabalhosa. Quem não conhece uma pessoa que já fez, que passou por um procedimento desse que foi muito comum, né? Extremamente desgastante, né? E aí, eventualmente, o paciente complicou de novo, criou pus na barriga. Imagina ter que passar de novo por uma nova cirurgia para tratar isso. É desgastante, é trabalhoso para o cirurgião e para o paciente. Então, através da radiologia intervencionista, a gente consegue colocar, por exemplo, um dreno sem abrir o paciente. A gente faz uma incisão pequena para passar um dreno da grossura talvez de uma caneta Bic ou mais fina para realizar esse tratamento sem precisar fazer um corte, sem precisar dar um ponto. A gente dá o ponto, na verdade, para deixar preso o dreno, porque senão o paciente pode puxar, né? Mas basicamente para isso. Então é uma maneira muito interessante da gente fazer esses tratamentos. E essa inovação foi que me chamou para fazer tanto a radiologia quanto a radiologia intervencionista.
Perfeito. Gleidson, aproveitando Pois aqui não. o gancho, tem @Julie E Maria. só para eu esqueci de comentar a trajetória, né? Sim, 6 anos de perfeito. faculdade. Sim. 6 anos de faculdade de medicina. Depois dos 6 anos de faculdade de medicina, faz as provas de residência. Radiologia e diagnóstico por imagem são 3 anos, né? E num segundo momento é feita a de radiologia intervencionista. A radiologia intervencionista ela pode ser de duas formas. Uma é a percutânea não vascular, que foi a que eu fiz, que ela dura 1 ano. E a outra é a percutânea vascular, ou angiorradiologia intervencionista, que aí essas são 2 anos. Que maravilha. Então, Sobral, doutor, tem a honra de ter você aqui na terrinha. Com certeza surgiu inúmeras oportunidades de estar em grandes cidades ou até mesmo fora do país, mas você resolveu vir para Sobral, a sua cidade natal, e se especializou e está atendendo aqui. Que maravilha. É isso aí. Eu diria que era um dos meus grandes anseios era poder voltar para minha terra, né? Quando eu estava lá em São Paulo, no Albert Einstein, sem dúvidas foi uma experiência fantástica me especializar lá, poder trabalhar lá. E quando eu lembro muito bem, eu conto até para alguns pacientes que quando eu estava lá, que os meus chefes iam me chamar para um segundo contrato lá no hospital, eu falei para eles: não, chefe, eu vou voltar para minha terra. Aí eles disseram: tu tá ficando doido? Tu vai voltar para o interior do Ceará? Tu não vai conseguir fazer nada lá. E realmente as dificuldades são grandes, mas como um bom sobralense que nós somos apegados à nossa terra, com certeza. eu não consegui, não resisti e voltei para cá. E com muito esforço, com muita dedicação, com muito empenho, na luta diária a gente vai dando o nosso melhor, a gente vai se dedicando, a gente vai fazendo o que a gente consegue para poder aplicar o que a gente fazia lá, fazer o mesmo tratamento, sem diferença de material, sem diferença de tratamento, nada. Para cuidar melhor do nosso povo, né? Que maravilha. Pois não, Ednei? Tem uma pergunta aqui do nosso superchat, @Julie Maria, eu acho que é esse o nome. Ela está perguntando duas coisas, na verdade, e até um gancho para o que a gente está conversando aqui. Qual é a média de trabalho do senhor por semana, certo? E a questão de o que fazer quando as células tumorais crescem, né? É a pergunta dela. A média de trabalho Deve ser puxado. é puxado. Agora, claro que isso é muito individual, né? Tem gente que tem radiologista que, por exemplo, trabalha só de manhã, todos os dias. Tem radiologista que trabalha até o começo da tarde. Tem radiologista que trabalha de manhã e de tarde. Tem radiologista que trabalha de manhã, de tarde, de noite, né? Eu costumo organizar os meus horários de uma forma que eu consiga trabalhar bem com uma boa qualidade. Uma boa qualidade para mim e para o que eu vou entregar para o meu paciente. Porque é inevitável que, quanto maior o meu período de trabalho, maior será o meu desgaste e isso certamente vai influenciar no tipo de tratamento que eu vou dar ao meu paciente. Então, minha rotina de trabalho ela é puxada porque eu gosto, eu me sinto bem e é muito variável, porque eu organizo a minha escala de tal forma que eu consiga tanto trabalhar muito, quanto dar atenção à minha família, quanto praticar os meus exercícios, quanto estudar. Então eu vou ajustando a minha rotina de trabalho mais ou menos dessa forma. Então é muito variável. De maneira geral, trabalho de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Quando tem plantão, eu costumo fazer 24, às vezes 48, às vezes 72. Claro que depende da necessidade e da necessidade que eu digo da escala do plantão, do hospital, que, enfim, envolve números médicos, envolve férias, envolve vários fatores. E aí a gente tem que também ajudar a dar o nosso melhor para que o serviço não fique descoberto, né? Mas é uma rotina de trabalho bem cansativa e eu diria que o médico, de uma maneira geral, ele é treinado já desde a faculdade a trabalhar muito, né? Existem as pessoas normais e existem os super trabalhadores. Eu diria que nós médicos somos super trabalhadores. Sobralense da vida, né? Pronto. Não tem hora não, né, Não tem hora pra nada. Não tem hora. Precisou, a gente tá lá e a gente vai trabalhar e prontidão sempre. Em relação à pergunta das células tumorais, pode repetir, por favor? O que fazer quando as células crescem, né? O que é que se indica ser feito?
Tudo começa com o diagnóstico. Suspeitou que é um câncer que tem célula tumoral. Essa célula tumoral ela pode ser benigna ou ela pode ser maligna. Tudo começa com o diagnóstico. Então a gente vai precisar fazer uma punção, uma biópsia para avaliar em laboratório. Feita essa avaliação, vamos definir o que será feito de tratamento. Existem diversas formas de tratamento. Cada tipo de câncer, seja ele benigno, seja ele maligno, tem as suas formas de tratar. Então eu sempre oriento aos meus pacientes que eles geralmente chegam para a consulta de uma forma muito preocupada, muito ansiosos, e eu entendo eles, porque abre um mundo assim que não existia de preocupação, de medo, de ansiedade, né? Tanto por eles quanto pelos familiares. Então a gente tem que saber acolher, tem que saber explicar esse passo a passo, né? E eu sempre digo, vamos com calma, vamos primeiro fazer o diagnóstico do que você tem. Quando a gente souber o que você tem, aí sim a gente começa a pensar nas possibilidades de tratamento. E aí isso vai depender de você, vai depender do que a gente vai conseguir fazer dependendo das suas condições, ou dependendo do hospital que você quer tratar, e do médico que vai realizar o seu tratamento. Pode ser cirúrgico, pode ser uma quimioterapia, pode ser uma radioterapia, pode ser um acompanhamento. Tem muitas formas de tratar um câncer. Perfeito. Doutor, tem uma pergunta do Francisco Mateus. Ele faz o seguinte: pode desenvolver o câncer de próstata antes dos 40 anos? Pode. Geralmente está fortemente associado à história familiar, a hábitos alimentares ruins, uma alimentação muito ruim, hábitos de sedentarismo, não pratica nada de atividade física, uso de drogas, uso de bebidas alcoólicas em excesso, tabagismo. Então, assim, são inúmeros fatores. Quando vem abaixo dos 40 anos, são inúmeros fatores. O mais comum do câncer de próstata é com avançada idade. Câncer de pele, infelizmente, tem aumentado de uma forma preocupante os números aqui na região. Tem um sol também que é quente pra caramba, né? E a maioria da população em geral não tem aquela preocupação de se cuidar, até mesmo de se proteger durante o dia. O que deve fazer, doutor, para evitar ou para se prevenir do câncer de pele? Primeiro, Gleison, é interessante falar que o câncer de pele ele é super comum, como você falou. Ele é o primeiro tipo de câncer mais comum no nosso país. Isso se deve, claro, primeiramente à incidência de raio solar aqui no nosso país, principalmente na nossa região, né? Que a incidência é altíssima, o calor é demais, quente, e os cuidados são de menos, né? As pessoas não se cuidam, as pessoas não se protegem, as pessoas não fazem nem o básico, que é passar um protetor solar, e muito menos visitar um dermatologista ou de repente um cirurgião oncológico ou um cirurgião geral que tem experiência nisso, ou um clínico geral, enfim, para poder avaliar. Às vezes é um câncer tão indolente, que a gente chama, é um câncer tão, como é que eu posso falar, de um comportamento tão lento, que ele vai ali, vai manchando, vai aumentando, vai alterando a forma, vai começando a ficar deformado, vai deformando a pele, vai puxando, vai retraindo tudo. Quando vê, ele já está duro, já não se mexe mais quando você puxa. Aí sim é que o paciente vai lá, e rapaz, isso aqui tá feio. Aí começa a sangrar, começa a fazer ferida. Aí procura um médico quando já está muito avançado. Aí tem que fazer uma cirurgia muito maior, a recuperação é muito mais difícil, tem que chamar o cirurgião plástico às vezes para poder reconstruir a área, né? Então isso tudo é o problema, é igual o câncer de próstata. É interessante o quê? Visita um clínico geral, pede para olhar, examinar o corpo todo, mostra um sinal alterado, um sinal que que tem os caracteres lá que a gente diz, as características, né, de suspeitas, né? Um sinal que não existia e apareceu, um sinal que era de um jeito, era bem pequenininho, aumentou de tamanho, é muito alto, você puxa ele, você pega na pele e ele não se mexe com facilidade, né? Existem números, né, sinais que nós médicos avaliamos quando estamos diante de um paciente que está mostrando um sinal, né? E, enfim, claro que existe história familiar também de câncer, mas a maior parte dos casos de câncer de pele estão relacionados à exposição solar. Usar um protetor solar de maneira adequada, repor esse protetor solar de acordo com o tempo recomendado,
né? Evitar a exposição solar nos horários mais intensos. Aqui na nossa cidade é impossível, né? Amanhã, é a tarde, o sol É de rachar. é É de rachar. E, infelizmente, com o custo alto que nós temos hoje em dia, muita gente usa moto, então acaba com as áreas mais expostas, né? Principalmente as mãos. Então, evitar a exposição solar já ajuda. Passar protetor solar já ajuda. E o principal é se olhar. Fica no espelho, olha, rapaz, como é que tá minha mão aqui, como é que tá meu braço, como é que tá o meu rosto, tem algum sinal aqui rapaz, esse sinal aqui tá alterando, tá aumentando, tá fazendo uma ferida. Porque aí, às vezes, um exame desse que a pessoa olha e desperta o olhar para si examinar, para se conhecer, já começa a ajudar muito, né? Mas, claro, nada dispensa uma consulta, por exemplo, com um dermatologista, porque é o tipo de câncer mais comum que nós temos aqui na nossa região, no nosso país, né? Começa com uma mancha e essa mancha vai aumentando. Então, se tiver alguma mancha, principalmente nessa parte onde pega mais sol, né? Mãos, pescoço, rosto. Rosto é que são os lugares do corpo que aparecem mais essas manchas. Exatamente. O câncer de pele. Paciente que é careca, né? Olha aí. No couro cabeludo, né? Por quê? Porque a exposição é muito alta. É maior. Né? E aí facilita também. Muito bem. Para você que está acompanhando o podcast Sobralense, estamos aqui com o Dr. Tiago Saraiva, que é médico radiologista. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, doutor? Da Claudineia Pires. Quando saio no sol, minha pele rende muito. O que significa isso? Acho que ela quis botar um mau cheiro, né? Enfim. Quando saio no sol, minha pele tipo muda. O que significa isso? Só com a pergunta fica difícil. Fica difícil. Né? Ela deve ser, pela foto que eu tô vendo aqui, ela é muito branca. No mínimo deve ficar muito vermelha. Vermelha, né? Talvez. Isso pode acontecer por conta da vascularização, né? As pessoas que são mais brancas, elas têm uma característica de os vasos se dilatam e aí ficam mais fáceis de serem visualizados, porque são brancas. E aí ficam vermelhas por isso, né? Mas claro que assim, é importante que seja examinada o olho, né? Às vezes as pessoas... claro que o objetivo do podcast aqui é a gente bater um papo contraído, falar um pouquinho sobre cuidados de saúde de uma maneira geral, orientar a população que às vezes precisa só de um, né? De um toquezinho ali, procura um médico, procura um dermatologista, procura um clínico, né? Então, assim, a gente não consegue dar muita informação através de uma pergunta. Então, de repente, se a gente tiver conseguido responder essa questão da pele vermelha, ótimo, né? Se não, procura um médico, se consulta, mostra o que é, porque a conversa presencial, o exame físico... É totalmente diferente. É totalmente diferente. Uma consulta é uma consulta. Edson, mais perguntas aqui, viu? A questão da importância do toque retal, né? Qual a importância do toque retal? E a partir de quantos anos a pessoa deve realmente procurar um médico, né? Para poder fazer esse exame, né? Foi feito, o internado deve ter entrado agora. Você está perguntando qual foi o internauta? É isso? Não, a pergunta já foi feita. Já foi feita já isso daí? Que talvez entrou agora, talvez. A partir dos 40 anos, né? Isso. É o recomendado. É o recomendado, mas claro que despertou o interesse, vai no urologista, independente de idade, para conversar, para falar sobre os cuidados de maneira geral com a saúde, para pegar dicas de prevenção. Enfim, a gente não deve ir para o médico só quando a gente está doente, não. O ideal é a gente ir antes de ficar doente. Para quê? Para evitar que a doença apareça, ou se a doença aparecer, ela ser diagnosticada de uma maneira mais precoce. Doutor, qual é a vantagem e a desvantagem da ultrassom? A vantagem do ultrassom, eu diria que só tem muitas vantagens. Claro que existem limitações, eu diria que aí cai nas desvantagens. A vantagem do ultrassom é o que? É um método que ele é simples, é de fácil acesso. Hoje em dia existe ultrassom em várias clínicas, existem vários médicos fazendo. E o custo é relativamente acessível, né? É claro que os custos vêm aumentando hoje de uma maneira geral e no ultrassom não seria diferente. Envolve tecnologia, envolve aparelhos modernos, envolve uma estrutura que tem um custo.
Mas de uma maneira geral, quando você compara, por exemplo, com um exame como uma ressonância, é um exame que é bem mais barato, bem mais simples, bem mais rápido, bem menos desagradável, né? Quando a gente fala de ultrassom, nós podemos falar de inúmeras vantagens, por exemplo, para uma avaliação de um paciente que está com uma dor abdominal. Se eu posso fazer um ultrassom que o paciente começou a sentir a dor agora, já consegue fazer esse ultrassom, por exemplo, amanhã de manhã, ou então de repente até hoje à noite no plantão e no hospital. E é totalmente diferente de um paciente que precisa fazer uma ressonância, que tem que ser um exame agendado, que tem que ter preparo, que tem um custo maior, que é mais difícil de ser conseguido pelo SUS. Então, tem essas diferenças, né? E uma coisa que é muito importante colocar na cabeça da população é que muitas vezes uma consulta médica ela resolve isso. O paciente não sabe qual é o exame que precisa, ele pode chegar e dizer, eu quero fazer uma ressonância. Por que você quer a ressonância? Porque é o melhor. Mas é o melhor para quê? Né? Cada exame tem as suas indicações e as suas contraindicações. Não é sempre que a ressonância vai ser o melhor exame. Não é sempre que o ultrassom vai ser o melhor exame. Mas existem casos, por exemplo, que um raio-x é muito melhor do que uma ressonância. Então, ao invés do paciente gastar ou pegar uma fila que demora, quando a gente fala de SUS, uma fila para ressonância é bem mais demorada do que para um raio-x, por exemplo. E quando você pega uma saúde particular, uma saúde suplementar, uma ressonância é 10 vezes mais cara do que um raio-x. Então, para que fazer uma ressonância se um raio-x já resolve? Resolve o problema. Né? Então, cada exame tem as suas indicações, de maneira geral, tem as suas contraindicações, tem as suas limitações. Às vezes o paciente vai fazer, eu quero fazer um ultrassom. Para quê? Eu quero que veja o meu intestino, eu estou sentindo uma dor no intestino, estou com muitos gases. Os gases são um problema para o ultrassom. Então o ultrassom não vai resolver o seu problema. Tem que fazer outro tipo de exame. Que aí no caso poderia ser uma colonoscopia, uma endoscopia e por aí vai. Então é por isso que é interessante a consulta. Porque na consulta tudo vai ser direcionado. Às vezes o paciente chega chateado. Estava sentindo uma dor no meu estômago. Fiz um ultrassom, não resolveu. Fui para a tomografia, não resolveu. Fiz a ressonância, não resolveu. Já gastei não sei quanto. Então, se tivesse começado uma consulta, teria evitado tudo isso, teria ido logo para a endoscopia, por exemplo, e por aí vai. Então, por isso que tudo começa numa consulta com o médico, da sua confiança, com um treinamento adequado, para poder avaliar, né? Muito bem. Teve uma pessoa aqui, Gleice, que perguntou até no interno aqui, certo, se a questão do tratamento do câncer de próstata causa impotência. O senhor pode falar sobre isso? O tratamento é com quimioterapia, doutor? Existem inúmeras formas de fazer o tratamento do câncer de próstata, né? Isso tudo vai depender do estadiamento, né? Do grau desse câncer de próstata. Isso é avaliado tanto através da biópsia de próstata, quanto através de outros exames, quanto através do exame físico, enfim, é uma série de avaliações que é feita pelo médico urologista para definir o tratamento. Isso depende também do nível do paciente, né? Tem paciente que ainda é ativo sexualmente, então pode-se optar por fazer tratamentos menos agressivos, mas aí tudo depende, né? Mas sim, respondendo a pergunta, sim, pode causar impotência, como também pode não causar impotência, vai depender. Existem pacientes que mesmo no primeiro momento que desenvolvem impotência, e isso está relacionado a inúmeros fatores, inclusive psicológicos, que pode ser revertido, né? E existem tratamentos também, até mesmo para o paciente que está impotente, coloca prótese e resolve e dá certo, né? Ok. Só mais um aqui, a última para encerrar aqui esse bloco de perguntas. A Beatriz, lá de Massapé, ela falou assim: sou negra e já ouvi várias pessoas falar que pessoas que têm a pele negra não precisam usar protetor solar. É verdade? Então, isso é um mito, né? Os negros, eles têm a melanina, essa melanina ela protege mais da exposição solar, mas claro que essa não é uma proteção absoluta, né? Existem casos de câncer de pele, sim, em negros. Então, o correto é o quê? Faz a consulta com o médico, usa o protetor solar, toma os devidos cuidados para evitar
o desenvolvimento, ou para se desenvolver, pelo menos ter um diagnóstico precoce para tratar de maneira adequada. Meu avô tem 70 anos, nunca fez exame de próstata. Devo levá-lo ao médico? Com certeza. Com certeza. Mas segundo, ok, urina bem, aparentemente tá tudo bem. A Maravilha. prevenção Maravilha. é que desapareça qualquer coisa, né? Se aparecer alguma coisa, muito provavelmente pode ser que apareça no estágio mais precoce. Nada impede que já tenha um câncer que esteja localmente avançado, como a gente chama, e não esteja causando nenhum sintoma também. É um dos órgãos que eu costumo dizer que são traidores, né? Um deles é a próstata. Se a gente não fizer exame de rotina, vai dar problema, uma hora ou outra. Pode dar problema, não é que vai. Pode dar problema. Quais são os outros? Tireoide. Tireoide é um órgão que a gente tem aqui no nosso pescoço, que fica bem paradinho aqui. Algumas pessoas aumenta de tamanho, aumenta o volume, aumenta a espessura do pescoço. E aí sim, doutor, eu tenho tireoide. Tem, graças a Deus, todos nós temos, né? É o órgão que produz os nossos hormônios, que mantém o nosso metabolismo, né? Então, às vezes a pessoa tem uma depressão, tem uma moleza, tem um cansaço, cabelo caindo muito. Sintomas assim completamente, né, aleatórios, assim, que você não encontra uma justificativa direta, mas que tem uma íntima relação, por exemplo, com a tireoide, né? Você vai ver, o paciente tem nódulo de tireoide ou os hormônios estão baixos, né? E justificariam esses sintomas. Então, um dos órgãos que eu considero como traidores, assim, porque pode ter alteração e ninguém sabe de nada, é a tireoide. O outro, mulher, mama. Mama, a paciente tem que fazer os exames de rotina, né? Tem que se tocar, fazer o autoexame todo mês, no período ali, depois da menstruação. Para quê? Para se conhecer, para saber se tem algum nódulo ou não. Por quê? Porque ainda hoje a gente faz o diagnóstico de câncer de mama em pacientes jovens em estágio avançado. Por quê? Porque não se tocam, porque não querem procurar um médico para fazer uma consulta, para mostrar aquela alteração, por medo, por preconceito dos familiares, né? Por preocupação estética, e não imaginam o tamanho do problema que isso pode se tornar. Qual é o outro órgão? Na mulher também, colo do útero, né? Tem mulher que chega, doutor, nunca tive relação. Tudo bem, mas pode ser desenvolvido o câncer de outras formas. Então, o preventivo, se nunca teve relação, não vai ter como ser feito. Mas tem paciente que chega e diz, eu tive relação uma vez, doutor, nunca mais eu tive relação. Tá bom, teve uma vez, vai ter que fazer o exame preventivo todo ano, de maneira geral, né? Pra gente simplificar a explicação. Com o acompanhamento do ginecologista, essa avaliação ela pode ser modificada. Tudo aqui que a gente está falando é de uma maneira geral. Sim. E casos específicos devem ser avaliados em consulta. E é um outro câncer que ele é silencioso, está ali se desenvolvendo e não vê, quando vê já está avançado, já não pode mais operar. Por quê? Porque a paciente não fez um exame preventivo. Olha a necessidade de exame de rotina, no mínimo uma vez no ano, né, doutor? Uma vez por fazer ano. Um check-up, ver como é que tá tudo. E no homem é a próstata, né? No homem é a tireoide, fazer um exame do abdômen total também. O que custa fazer um ultrassom do abdômen total? Vai lá, olha como é que tá o fígado, se tem alguma pedra na vesícula, se tem alguma pedra nos rins, se tem algum cisto, né, nos rins, se a bexiga tá tudo ok, se tá tudo bem no pâncreas. Pra quê? Pra ter um exame ali, eu fiz um exame ano passado, deu tudo bem. Que maravilha. Perfeito. Né? Faz no outro de novo pra saber se tá tudo bem. Ótimo. Se não, faz com 2 anos, enfim. Tudo o que a gente precisa fazer é dar o primeiro passo. Feito o primeiro passo, de uma avaliação com o médico, de alguns exames iniciais ali de rotina, de check-up, nada impede que o médico que está lhe acompanhando diga, não, vamos fazer o seu exame de novo daqui a 2 anos. Né? E aí vai se desenvolvendo a partir do que vier dar nos resultados dos exames. Né? O que não dá é para o indivíduo hoje chega na clínica, vim fazer meus exames. Não, só porque o médico me obrigou, não sei o que, aí tá lá cheio de alteração. Mas não dá. E aí, doutor? Tem jeito? A gente fica até numa situação difícil, né? Mas enfim, quando a gente tá lá, tem jeito. Vai dar certo, é ter paciência, é ter calma. Você pulou muito tempo aí, perdeu muito tempo. E aí agora a gente vai ter que organizar
coisa por coisa, alteração por alteração. Para dar tudo certinho Pra dar tudo certo. e correr atrás do tempo perdido, né? Tempo perdido. Tem só mais. Eu disse que ia encerrar as perguntas aqui, mas eu Certo. vi uma pergunta interessante aqui do Jacinto, lá de Mucambo. Ele está perguntando qual é o tempo do exame de toques. É uma pergunta bem interessante até, né? Que tem muita gente que tem preconceito e muita gente também brinca com esse assunto, né? Qual que é o tempo do exame? Já assim, de maneira geral, o toque é muito rápido. O médico urologista, ele faz isso com uma prática tão grande e a próstata é um órgão que é relativamente fácil de ser examinado, que assim, não tem trabalho, é bem rápido, deve durar, sei lá, 5, 6, 7, 8 segundos, né? Colocou o dedo na próstata, faz o toque, olha ali mais ou menos quanto tempo, se tem alguma alteração e pronto. Imagina que tá passando o dedo aqui em cima da mão e pronto, examinou a área, tirou o dedo e acabou, né? E não precisa fazer de rotina esse exame, não precisa fazer todo ano. Se o médico já fez, você está fazendo o seu acompanhamento com aquele mesmo médico, ele já lhe conhece, já está anotado no seu prontuário, para que ele vai ficar lhe submetendo a isso toda hora se ele já sabe como é que é a sua próstata? A não ser que você tenha alterações de PSA, de exame de sangue, de sintomas, aí sim pode ser que ele precise fazer novamente. Doutor, tem aqui mais uma pergunta para a gente encerrar. O que pode causar o câncer de próstata? Existe alguma coisa que causa o câncer? Diria que a radiação é um dos fatores que estava relacionado ao desenvolvimento de câncer de próstata, assim, quando o paciente era submetido à radiação, a doses, claro que suficientes para causar isso, porque a radiação, quando ela é usada de uma outra forma, ela até trata, né, o câncer de próstata, mas é basicamente isso. Os outros fatores em conjunto é que tendem a desenvolver, que a gente já conversou bastante, que aí... Bebida, droga, né? Bebida, enfim, droga, tabagismo, cigarro, sedentarismo, hábitos de estilo de vida ruins, né? Muito bem. E você que está acompanhando o Sobralense, quer uma consulta com o Dr. Tiago? Medicentro Sobral, é a clínica onde o doutor agora está atendendo. E aqui em Sobral, Medicentro fica ali em frente à Santa Casa, na Avenida Dom José. Doutor, gostaria de agradecer, muito obrigado, foi um podcast maravilhoso, tiramos muitas dúvidas aqui de vários internautas e foi um momento maravilhoso para a sociedade em geral, até mesmo para se conscientizar sobre os diversos assuntos que foram abordados aqui. Muito obrigado, doutor. Esse é o nosso objetivo, Gleison. Fico feliz de ter participado desse podcast aqui com você. Fiquei surpreso com o convite, agradecido também. E eu acredito que o nosso papel hoje aqui foi muito importante, né? O seu e o meu e de todos aqui da equipe presentes, para que a gente leve, a gente desperte a conscientização do nosso povo para o cuidado com a saúde, para a gente evitar os casos avançados de câncer, que a gente fica muito triste. Você como jornalista, sim, você vê, você acompanha, você ajuda, você tem muito contato com isso e causa uma tristeza muito grande, né? E através dessa conscientização a gente consegue promover cuidados de saúde. Eu fico à disposição para um eventual novo convite, para outras discussões, para outras conversas sobre cuidados com a saúde. Foi um prazer estar aqui com todos. O prazer foi todo nosso. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Adnei, da Mandacaru Produções, Tiago 12. Obrigado ao João Vitor, Erlânio Rocha e ao nosso amigo ali, Cristóvão, da Infoserve. E agradecer também aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores que estão nesse projeto maravilhoso. Auge Motos, Moto é Honda e Honda é Auge. Agradecer Chesley e todos que fazem Auge Motos Sobral, na Avenida Doutor Guarani, ali ao lado do Corpo de Bombeiros. Não compre moto Honda sem antes passar na Auge Motos. Agradecer os meus amigos da Pontual Comunicação Visual, União Proteção Veicular, proteja o seu veículo, a sua moto com a União Proteção Veicular. Madeireira Alcântara, um abraço ao Léo, Leozinho e todos que fazem a Madeireira Alcântara. Um abraço também aos meus amigos da Infoserve. Cristóvão está aqui na base hoje. Infoserve é a indicação do Sobralense para você. Está com um problema no seu computador, está precisando da manutenção na sua máquina, fale com o nosso amigo Cristóvão, que de pronto ele vai resolver o seu problema. E também Luiz Fardamentos, na Avenida Cleto Ferreira da Ponte, ali próximo ao Posto da Loura, em Sobral. Ok? Um abraço, muito obrigado. E o Sobralense volta a qualquer momento,
com informações precisas de qualquer lugar de Sobral e da região norte do estado.